nem sempre a compulsão sexual ela foi reconhecida como uma categoria da psiquiatria. Agora, só um adendo, a gente estava falando sobre essas experiências de abuso e o quanto isso é complexo com o consentimento da parte mais jovem. O que a gente geralmente vê, pegando pessoas mais velhas, isso eu acho super importante de colocar para a população geral poder ouvir. No mais das vezes, isso não é vivido como, eu fui só violentado. No mais das vezes, isso é vivido de um jeito ambivalente. Ou seja, o lado ruim a pessoa racionalmente reconhece, né? Foi errado, eu senti que era estranho, eu não estava participando daquilo, mas a gratificação costuma ser vivida como, eu estava recebendo carinho, ou até estava ganhando algum presente, ou algum dinheirinho. Principalmente criança, né? Principalmente criança. E aí a pessoa sente ao mesmo tempo que tem alguma coisa errada, mas podia não ser tão ruim. Assim, eu não tô falando que podia não ser tão ruim porque é certo, definitivamente não. Sim, você tá fazendo uma análise. E aí quando chega para tratamento e pode falar sobre essa ambivalência, isso é muito reconfortante, né? Porque aí deixa de achar tão estranho que podia ter uma parte boa e busca essa parte boa em outro tipo de relação, né? Então isso é muito legal de se colocar e a gente vê, né? Sempre. De ver, assim, essa construção de um padrão sexual que não torne o outro objeto. Isso é muito bonito de ver. O tratamento tudo, a base do tratamento tudo é né? E você vê que o outro vira um ser humano e não mais uma coisa, né? Porque, em geral, nos transtornos sexuais, o que existe é a coisificação de alguém. Exatamente isso. E isso tira a humanidade. Aí a gente vai para a questão filosófica. Deixar de ser ser humano é impossível para qualquer um, né? É por isso que a gente estava falando da filosofia ser tão importante para um profissional de saúde mental, para um psiquiatra, porque no frigir dos ovos, né, no fim das contas, a gente recorre a movimentos da filosofia para a clínica, tipo isso. Com certeza, que traz o que são as humanidades, né? O que faz o animal, o homem, ser um ser humano, né? E não só um animal. Não é só Porque você nasce, você é humano. Mas virar ser humano é outra coisa. É isso, esse é o desafio, sempre é o desafio. Sempre é o desafio, o grande desafio, né? Vamos para aquelas imagens que a gente tem aí, Rô? Para ver se a gente... Vício em sexo é um distúrbio de saúde mental, diz a Organização Mundial de Saúde, né? Já é uma questão... Alguns dos sintomas do transtorno do comportamento sexual compulsivo incluem negligenciar a saúde e as responsabilidades em prol do sexo. Foi isso tudo que a gente falou aqui, né? Esse é de julho de 2018. Só um comentáriozinho a respeito disso, legal que se tenha trazido essa reportagem, porque nem sempre a compulsão sexual ela foi reconhecida como uma categoria da psiquiatria. Então tem épocas em que sim, tem épocas em que não. O último manual da psiquiatria, a CID-11, o DSM-5, por exemplo... Não, da Organização Mundial, CID-11, exatamente. O DSM, por exemplo, ele não considera a compulsão sexual como uma categoria à parte, ele joga a compulsão sexual para junto dos transtornos do impulso, o que faz sentido num certo nível, mas de repente diminui a atenção que esses casos recebem. E isso que a CID fez, eu acho que é sobre isso que essa reportagem está lançando luz, é a volta do diagnóstico da compulsão, por isso que se chama, né, o transtorno do comportamento sexual compulsivo, que é até o que nos permite falar sobre isso aqui. Exatamente. Próximo, Rô. Isso aí é um livro que você participou, Tratado Brasileiro, Medicina e Saúde Sexual. Esse é um livro mais específico para médicos e profissionais, não é isso? Exatamente, né? Falando um pouquinho desse livro, ele é da nossa associação ABENS, né? Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual, que é um grupo de profissionais da saúde, não só médicos, mas profissionais da saúde interessados em sexualidade, que é um grupo antigo, mas que foi relançado sob esse nome recentemente, e aí foi feito um tratado que é um tratado muito sério, né, sobre medicina e saúde sexual, que tem a parte de saúde mental, mas tem a parte de saúde médica de outras especialidades, urologia, ginecologia, clínica médica. Para onde tudo pode se manifestar. E de outros profissionais. São basicamente para profissionais da área de saúde. E se os profissionais da área de saúde se interessarem, quiserem adquirir,
por onde eles podem adquirir? Qualquer questão pode se procurar, né? A ABEMS, a Associação Brasileira que eu comentei. É ABEMS, gente, é ABEMSS, tá? Então pode adquirir. Não tem na Amazon. Você consegue encontrar pela internet, com pela certeza. Internet. Com certeza consegue. A Amazon hoje pega Com certeza. todas as livrarias, né? Próximo, Rô. Esse livro, olha que interessante, Os Custos Sociais da Pornografia. Posso te dizer, esse livro eu ganhei em 2019 por um paciente. Olha, que interessante. Ele ele falou assim, eu vou te dar um livro que você vai estranhar, mas que me disse tanta coisa sobre sexualidade que eu posso te dizer que a minha visão de sexualidade mudou. Esse é um livro interessante. Na verdade, é sempre um pouco desafiador trazer bibliografia de sexualidade, porque geralmente ou são bibliografias mais acadêmicas, né, o tratado e até outras bibliografias das quais eu participei que são mais específicas ainda. Para a área médica, para a área de saúde. Ou são bibliografias extremamente problemáticas, né, porque tentam vender um certo modelo pronto do que é o cuidado com a sexualidade, ou tentam vender visões que são extremamente rígidas e moralistas, né? Viva a abstinência, não se comporte sexualmente, isso está te fazendo mal. Então, os radicalismos. Né? Os radicalismos. Tem muita... Tudo pode e nada pode. Né? E é legal a gente encontrar alguns livros que são bem um meio termo. Esse é um bom exemplo. E é bom para leigos. Sim. É uma boa leitura. Materiais bons para leigos. Então, assim, né? seria, eu acho que para quem está se interessando pelo que a gente está falando aqui agora, eu li esse livro e não conhecia, foi um paciente que me deu, agradeço a ele muito, né? A gente aprende muito com os pacientes e eu gostei muito desse livro, eu super recomendo. Sim, é que tem visões múltiplas, né? Não só médicas ou em saúde, mas sociológicas, antropológicas, um pouquinho de tudo. E de fato o estudo de sexualidade ele é muito multidisciplinar. Né? Então qualquer livro que não aborde isso sob vários ângulos não é bom o suficiente. Sociológico, antropológico, umas pitadas de filosofia também, né? Você vai nos estoicos, né? Eles colocam ser dependente de qualquer desejo já é você não ser livre. Então, assim, bem bacana para quem quiser. É a editora Quadrante e encontra na Amazon muito fácil. Próximo. Esse artigo que você botou aí pra gente é recente, 2025, não é isso? Sim. O que você destaca aí nesse artigo? Então, recentemente tem bons artigos a respeito desse tema, né? Claro que a gente está aqui falando de literatura científica, talvez não sejam termos tão acessíveis para o público geral, mas tem bons artigos recentemente, muito atualizados, existem periódicos específicos em sexualidade na área médica. Eu trouxe... Esse é um deles. É um deles, né? É um estudo britânico? Esse é um estudo britânico. O que eu gosto desse trabalho é que eu pessoalmente gosto muito de pesquisa qualitativa. O médico ele está muito acostumado com dados numéricos, né? Pesquisa quantitativa, que tem muito valor e a ciência ela se ancora e se desenvolve muito, mas os relatos das pessoas e modos qualitativos de organizar os relatos das pessoas para fazer avançar a ciência também são muito valiosos. Exatamente. Então esse é um artigo qualitativo muito bem conduzido, de uma boa metodologia, como um exemplo, né, de muitos outros artigos que podem ser lidos, mas que tem essa especificidade de terminologia um pouquinho. Então, quem se interessa... Eu achei bacana isso você falar, né? Porque quantitativamente, é claro que a gente tem que fazer pesquisa quantitativa, mas qualitativamente nos faz humanos, né? Não é uma ou outra, é uma e outra. Especialmente em saúde mental, né? Em saúde mental, a pesquisa qualitativa que ela se baseia muito na experiência de encontro do profissional com o seu paciente. Enfim, o encontro é a base, é o mínimo. A gente não tem exames, a gente não tem remédios que sejam específicos, a gente tem remédios que abordam grupos de sintomas, mas não que são específicos para patologias. Então, se a gente se
restringe muito aos números, a gente perde a humanidade do outro, que é a base dos transtornos, do que a gente estava falando antes. Imagine dirigir um carro de Fórmula 1 no meio de uma cidade com trânsito caótico igual São Paulo. É exatamente assim que funciona o cérebro de nós que temos TDAH. Você tem um potencial incrível, ideias brilhantes, um coração cheio de boas intenções, mas parece que sempre está preso. Os planos ficam no papel e a vida não anda. Até as coisas mais comuns parecem tarefas impossíveis de serem cumpridas. Mas não precisa mais ser assim. No meu curso Superando o TDAH, eu pego na sua mão e mostro passo a passo como transformar a inquietude de uma mente em uma força poderosa que trabalha sempre a seu favor. São mais de 30 anos de experiência compilados em um método simples e direto para você desbloquear o verdadeiro poder do seu cérebro, transformando cada pensamento disperso em uma peça-chave para atingir objetivos que antes pareciam impossíveis. Se fizer sentido isso para você, conheça o curso agora mesmo.